O restaurante da loja 1 do Del Moro Supermercados recebeu um evento diferenciado na noite da última quarta-feira, uma degustação de vinhos para os clientes do estabelecimento que mais consomem a bebida. O Del Moro sempre trabalhou muito bem com essa bebida e precisando incrementar um pouco a venda e conhecer, fazer com que o nosso consumidor de vinho conheça melhor e consiga entender melhor o porquê do consumo de vinho e as diferenças entre uma uva e outra. O Del Moro, alguns anos atrás, investiu, né, com algumas vinícolas e começou a trazer todos os anos. Nós ficamos 2 anos sem fazer o evento, né? O último foi feito em 2013 e agora a gente voltou com uma nova vinícola, uma nova importadora desse vinho, com um enólogo junto para tirar a dúvida do nosso consumidor de vinho, que não são poucos, nós temos bastante consumidores de vinho aqui na cidade e também na região. O Marcelo veio diretamente da Argentina para realizar a apresentação de cada tipo para degustação. Ele é enólogo, ou seja, um profissional responsável por todas as decisões sobre a produção do vinho, desde a análise do solo até a melhor técnica para a colheita das uvas. Também participa de todo o processo pós-colheita, definindo as técnicas de vinificação e o momento de colocar o vinho no mercado. Algumas vezes atua como vendedor e assume a parte de marketing do produto. Neste caso é o que ele faz. É o gerente de exportações da vinícola dos Haroldos, que é a quem forneceu todos os tipos de vinho para degustação. O profissional explica que para Mato Grosso tem alguns tipos específicos para se consumir. É muito importante para nós como produtor de vinhos, a vinícola Los Haroldos, apresentar os vinhos para o povo brasileiro. Porque às vezes todo mundo fica envergonhado ou fica só experimentando aquele vinho que ganhou de presente alguma vez e só fica naquele vinho e morre com aquele vinho. E na verdade tem um monte de vinho para apreciar, principalmente branco e rosé, que são vinhos refrescantes, frutados, que harmonizam muito bem com o clima do Mato Grosso. Então, para esse clima quente, vinho branco e vinho rosado é maravilhoso. O enólogo explica também o motivo dos apreciadores de vinho dar aquela chacoalhada na taça antes de consumir. Principalmente você tem que tentar oxigenar ele, porque quando fica muito tempo na garrafa, geralmente fica uma concentração do álcool. Então aquela dança que todo mundo faz na taça é principalmente para oxigenar e que o álcool que ficava reduzido na garrafa vá embora e fiquem só aqueles aromas descriptores de cada uva. E aqui é muito importante que ninguém fique envergonhado. Cada um vai tentar achar o aroma que tem na memória, aquele que fica mais perto dos descriptores aromáticos que ele conhece. Então, não é aqui uma competência para ver quem acha mais aroma do vinho. O principal é que o vinho tem que ser frutado, tem que ser fresco e tem que ser refrescante. Marcelo também dá dicas de acompanhamentos. Cada tipo de comida combina com uma qualidade de vinho. Aqui o vinho vai ser um complemento da culinária. Então, se o vinho é branco e rosado, que são vinhos mais leves, de corpo mais leves, que não tem tanta carga tânica, a gente recomenda ele harmonizar com um prato que não tenha uma carga de gordura muito marcante. Então, um vinho branco, um vinho rosado dá muito bem com frango grelhado, uma salada, massa com um molho leve, petiscar alguns queijos moles. E de aí para frente, se você vai assumando gordura ou um molho atemperado, uma especiaria, vai precisando de um vinho mais tinto, ou de um vinho tinto ou de um vinho com mais tempo em carvalho. Então, para dar uma dica, se você está por fazer uma picanha suculenta, vai precisar de um vinho tinto, com um corpo meio ou um corpo já bem marcante. E como conservar um vinho aberto? Ele explica. Olha, o mais importante na hora de você armazenar um vinho é que fique no abrigo do sol e que fique em uma locação com não muito campo de temperaturas. O que estraga um vinho se você deixa no raio do sol, que fica esquentando o dia todo, de noite cai a temperatura, então a temperatura cai e tem essa dispersão de temperatura que com certeza vai estragar o vinho. Depois, quase toda a vinícola tenta que o vinho fique um pouquinho deitado.
não é obrigação, mas se você pode colocar 1 ou 2 meses, aquele vinho que você acha que vai beber daqui a 2, 3, 4 anos, é bom para hidratar um pouquinho a cortiça, para que ela não fique seca. Mas o importante é que fique em um local reservado de mudanças bruscas na temperatura. Então, com algumas dúvidas tiradas, basta apreciar o vinho de sua preferência, mas, é claro, sempre com moderação.